Aqui temos, daqui a pouco a gente vai falar sobre a produção industrial, que teve um crescimento importante se a gente pegar na comparação mensal. A Camila vai trazer essa informação daqui a pouquinho. E também tem um detalhe, além da produção industrial crescer no mês, tem um crescimento importante em relação ao mesmo mês do ano passado. E detalhe, quando a gente olha para esses dois dados, a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, ele reduz o recuo que tem da indústria nesse ano. Ou seja, a indústria ainda sofre bastante, mas há uma melhora nesse ambiente industrial. A gente mostrou no PIB, por exemplo, de ontem, que a indústria cresceu na comparação anual. É o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho aqui também. Agora são 4h01 no horário de Brasília. Demetrios, a gente vai fazer o intervalo agora ou não? Não, nós vamos com o Viga, na verdade. Vamos lá. Rodrigo Viga está conosco no Rio de Janeiro. Eu estava querendo quebrar o protocolo aqui, viu, Viga? Mas não vou quebrar, não. Viu? Vamos falar da produção industrial, que teve essa alta de 0,3%. O Viga já vai trazer mais detalhes. Viga, bem-vindo. Boa tarde, Piotr. Ainda bem que eu não sei nem o que é isso, esse tal de quebra de protocolo, né, Piotr? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. A indústria quebrou o protocolo, né? Vinha de 2 quedas consecutivas e agora fechou o último mês, fechou o mês de outubro com um crescimento de 0,3%. É um sinal positivo, viu, Piotr? Porque nesses últimos 2 meses anteriores a outubro, em agosto e setembro, tinha acumulado uma perda de mais de 1%, ou seja, reduz essa perda no curtíssimo prazo. E quem se destacou agora nesse mês de outubro para alavancar o setor industrial, um crescimento de 0,3%? O setor metalúrgico, que abastece aqui a construção civil, estamos vendo aqui atrás um prédio em construção do Rio de Janeiro, e também o setor de alimentos. Agora, são 2 setores que vinham também de quedas nesses meses anteriores. Piotr, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, como você bem disse, depois desse crescimento de 0,3% na ponta, a indústria ainda acumula dados e números negativos no ano em 12 meses, mas reduziu esses números. No acumulado de 12 meses, a perda é de 1,4%, e no ano, uma redução na produção industrial de 0,8%. É culpa do Brasil? Não, tem fatores externos também influenciando bastante. Afinal de contas, o hemisfério norte está crescendo menos, os países ricos crescendo menos, a China desacelerando, e aí as exportações perdem um pouco de fôlego. Aqui dentro, há questões também internas envolvendo especialmente inflação, oferta de crédito e juros mais elevados, mas os fatores externos não podem ser ignorados. O gerente da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, André Macedo, destaca aqui na Jovem Pan que esse crescimento de 0,3% ainda foi concentrado, mas foi importante para tirar a indústria do terreno negativo. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. No resultado desse mês, assim como observado no mês anterior, verifica-se um predomínio de taxas negativas, alcançando para outubro de 2022 19 dos 26 ramos industriais investigados. Cabe ressaltar que com esses resultados, o setor industrial encontra-se 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e 18,4% abaixo do ponto mais elevado da série histórica, que foi alcançado em maio de 2011. Ainda na série com ajuste sazonal, com a perda de ritmo observada no total da indústria nos últimos meses, o índice de média móvel trimestral permanece mostrando recuo na produção e intensifica a magnitude de perda registrada nos meses de setembro e agosto de 2022. Em linhas gerais, embora a produção industrial tenha mostrado melhora no seu ritmo de produção no início do ano, uma vez que marcou 4 meses de resultados positivos consecutivos, nos últimos meses observa-se uma perda de intensidade. Nos últimos 5 meses, em 3 oportunidades, o setor industrial mostrou queda na produção e com predominância de resultados negativos entre as atividades industriais investigadas, permanecendo dessa forma longe de recuperar as perdas do passado recente. Então, ontem nós tivemos resultado positivo do PIB, do Produto Interno Bruto, alta de 0,4%, 5º trimestre seguido de crescimento, e abrimos aí esse último trimestre do ano com a indústria reagindo com uma taxa de 0,3%. Para não dizer que eu não conheço o tal do quebra de protocolo, viu, Piotr? Uma notícia, na próxima segunda-feira nós teremos reunião presencial entre o grupo de transição do governo eleito com a cúpula da Petrobras, será na sede da Estatal Brasileira de Petróleo, e é claro, a Jovem Pan vai acompanhar os desdobramentos. Muito prazer, conheci hoje a quebra de protocolo, viu, Piotr? Obrigado, Viga. Teremos essa reunião presencial e com os bastidores que o Rodrigo Viga apura com tudo relacionado à Petrobras. Obrigado, Viga. Vamos, a Camila Abdelmalak já está conosco para a gente falar também desses números. Oi, Camila, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Piotr. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui que o Viga já fez menção e a Camila vai trazer. Temos aí, Demetrios, a tela está aqui. Isso aqui é da produção industrial, os números são referentes a outubro, então na comparação com setembro tem sim um crescimento de 0,3%, está lá. Se eu pegar outubro deste ano com outubro do ano passado, e isso demonstra claramente o quando a gente saiu de vez da pandemia, o crescimento de 1,7% da indústria. E esses dois números aqui mostram por que nós tivemos ainda assim um recuo no acumulado do ano, mas se a gente pegar 12 meses, ou seja, eu estou pegando ainda meses de 2021, o recuo é maior, de 1,4%, ou seja, é este ano que está recuperando a indústria por esse aspecto aqui. A média móvel trimestral também é de 0,4%. Camila? Bom, Piotr, a gente tem essa leitura da melhora agora nos últimos meses em relação à produção industrial, como o Viga adiantou, o setor metalúrgico sendo aí um grande aliado da produção e também o setor alimentício. No entanto, quando a gente olha para os próximos meses e vê toda essa incerteza em relação ao cenário econômico aqui no nosso país, é difícil a gente comemorar uma recuperação desse setor. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, veículos automotores e máquinas e equipamentos ainda sofrem uma forte contração. E isso tudo porque o nosso ambiente econômico inspira insegurança para os investidores e para o setor produtivo. Então, por isso que a gente fica no dia a dia sempre monitorando as questões em relação à política econômica no próximo ano, porque isso já está trazendo impactos na produção industrial nesse momento. A gente fala muito em relação à taxa de juros elevada de 13,75, que prejudica o avanço da atividade econômica, mas a gente também tem toda essa incerteza em relação aos próximos anos, que acaba funcionando como um freio de mão na decisão do setor produtivo. Então vamos lá, a Camila está falando dos impactos da taxa de juros que foi aumentada lá atrás, ela está estável no momento, mas veja só, se a gente criar, e esse é o drama em relação a essa proposta de emenda à Constituição do fura-teto, se criar mais insolvência fiscal, ou seja, mais gastos, sem ter um governo preocupado justamente com economizar também, ou seja, aumentar a dívida pública, você pode gerar inflação porque você vai ter problemas no câmbio e aí, em vez de o Banco Central reduzir essa taxa de juros, o que seria um alento para a indústria e para você que compra no crediário, ou seja, para todos nós que vamos comprar a prazo, isso poderia piorar ainda mais, né, Camila? Esse é o detalhe, ou seja, se a taxa de juros hoje é um problema, ela pode continuar sendo um problema ou ser ainda maior se esse governo de transição não ficar atento e parece que não está atento à questão do endividamento público. Sem dúvida, Piotr, sem a gente ter aí uma visibilidade sobre uma possibilidade futuramente de queda da taxa de juros, enquanto não houver isso, os investidores vão segurar esse dinheiro e vão entesourar esse recurso, preferem não investir e a indústria acaba sentindo o impacto. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no mercado. A não investir, quando a pessoa deixa o dinheiro parado, é justamente aquela sensação de que você tirou... Conhece a história da roda da economia? Então, você tira o impulso da economia. A economia vive de investimento, né? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no Ibovespa agora, com uma alta de 1,41 a 112.489. O dólar está com uma alta de 0,5%, 0,50 lá, R$ 5,22. Nesse momento está acontecendo o Jogo do Brasil, o mercado está aberto, né, Camila? Mas normalmente em dias assim, você tem um volume muito menor sendo negociado, né? Sem dúvidas, liquidez reduzida com esse happy hour antecipado da sexta-feira. A gente tem, na verdade, o Ibovespa na contramão do mundo. Lá fora as bolsas caem, porque veio um dado do mercado de trabalho muito bom nos Estados Unidos e indica que eles vão continuar tendo que elevar a taxa de juros para contornar o cenário inflacionário por lá, o que é negativo para as bolsas. E a gente está na contramão porque os investidores estão apostando que o Congresso vai desidratar a PEC da transição.